Este é um programa da Rádio Web Minha Esperança, mantido pela Sociedade Psicanalítica Minha Se sente Esperança. só cercado de pessoas. Há sempre um que se importa com pessoas. O que adianta amar aquele que não vê? Estou te olhando e quero abraçar você. Bem-vindos à Rádio Web Minha Esperança. Estamos agora iniciando mais um programa Conversa com a Terceira Idade. Hoje, nosso programa 2. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que tenham gostado da estreia. Está convidado a nos acompanhar todas as segundas e sextas-feiras às 16 horas, horário de Brasília, para o nosso bate-papo. Nosso tema de hoje, vamos ver se você descobre através da música? A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gagá. Ah, ah. Eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra
então, descobriu o nosso tema? Muito fácil, não? Mas o que significa envelhecer? O que acontece quando envelhecemos? Hoje vamos conversar sobre este tema, com foco no envelhecer do ponto de vista biológico. Você está preparado para desvendar os mistérios do envelhecimento? Você está pronto para envelhecer? Se sua resposta foi sim, ufa, que alívio! Se foi não, vamos trabalhar com isso, porque nosso envelhecimento de alguma forma começa no momento em que nascemos. Pois é, desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, até ao início do século XIX, era aceito que o início da velhice biológica surgiria por volta dos 50 anos de idade. Essa idade corresponde especificamente na mulher ao início da menopausa. E na maioria das pessoas, na idade em que podem surgir doenças que o tornam mais frágil, doenças articulares, cardíacas, respiratórias, neurológicas, entre outras. Atualmente, sabe-se através de estudos da biologia molecular e genética que o ser humano começa a envelhecer biologicamente no momento em que os pulmões do bebê entram em contato com o oxigênio do ambiente. Ou seja, começamos a envelhecer ao nascer. Por este fato, é importante conhecer o processo de envelhecimento e, mais do que isso, aprender a envelhecer com qualidade. Envelhecer com saúde é como fazer uma poupança para o futuro. É uma conquista. Eu colhi alguns depoimentos sobre o que é envelhecer, com pessoas de diversas faixas etárias. E cheguei à conclusão de que as pessoas mais velhas, as pessoas com mais idade ou que já estão na fase do idoso, têm uma visão mais bonita do que seja envelhecer. Já as pessoas mais novas ainda têm uma visão meia pejorativa. Se não vejamos, Anderson Lourenço, de 44 anos, disse que envelhecer é saber que a cada ano eu preciso mudar minhas lentes. Vinícius, de 43, afirma que para mim, envelhecer é o ganho gradual da experiência com a perda gradual da autonomia. Já o jogador de vôlei adaptado Sidney, da cidade de Praia Grande, que já tem mais de 60 anos, afirma que a grande pergunta que devemos fazer é: me sinto velho? Sou um velho? Hoje em dia, passados 60 anos, não é mais o fim do mundo ou o fim da vida. E isso tem muito a ver com a atual expectativa de vida em geral. Há décadas atrás, era comum ver os idosos apenas em lugares específicos, como dentro de casa, na igreja ou em clínicas médicas. Com tantas mudanças de comportamento do idoso, ou até mesmo pela vontade de viver cada vez mais, basta olhar ao nosso redor e observamos as constantes idas ao supermercado para fazer suas próprias compras, a frequência em academias de ginásticas, como também no trânsito. Com essa mudança na expectativa de vida, trouxe vários benefícios para o idoso, como novos papéis na sociedade, novos horizontes econômicos, com o adiantamento da aposentadoria e o surgimento de um novo público consumidor. O envelhecer é ter cabelos brancos? É ganhar sabedoria? É perder vontade de viver? Tornar-se mais teimoso ou apenas se aceitar? Envelhecer é um processo ou um novo ciclo de vida, que implica em mudanças de prioridade, de percepção ou até mesmo de uma certa estabilidade da vida, que levada com bom humor, você nem percebe o tempo passar, a não ser pelas velhinhas colocadas em seu bolo de aniversário. Há inúmeras possibilidades de envelhecer, tantas como as diferentes pessoas. Cada um de nós tem histórias que nos antecedem, assim como temos um presente e um futuro a ser vivido. A idade é apenas um aspecto cronológico. O que vai determinar nossa vida é a intensidade que queremos viver, independentemente de uma realidade sociocultural ou aspectos fisiológicos. Portanto, vamos sempre em busca de uma autenticidade para que o envelhecimento possa significar novas possibilidades. Acho que é isso. Perceberam a diferença do que é envelhecer para o mais jovem e para o idoso?
Durante essa série de programas sobre envelhecimento, vamos ouvir outros depoimentos. Mas por que e como envelhecemos? Vamos ouvir o áudio extraído do vídeo da DM Brasil. Envelhecer. Não tem como evitar. Nenhum creme realmente ajuda. Você sabe por quê? É um encadeamento de diversos processos biológicos. Quando somos jovens, a divisão celular quase sempre gera outras células perfeitas. Danos no material genético são reparados por um sistema no corpo. Com a idade, cada vez mais esses danos aparecem por causa de moléculas agressivas de oxigênio, radiação ou erros na divisão celular. A eficiência das células vai diminuindo. E dos órgãos também. Músculos e até o coração ficam mais fracos. Os pulmões não funcionam mais de forma adequada. O fígado e os rins enfraquecem. O corpo já não se desintoxica tão bem. E assim vai perdendo a vitalidade. O problema de um acaba afetando o outro. Com o enfraquecimento do coração e dos pulmões, os músculos e outros órgãos não recebem oxigênio suficiente e acabam perdendo a força. E a cadeia continua. Com os músculos fracos, nos mexemos menos e eles vão ficando mais debilitados ainda. Um círculo vicioso que pode ser freado com a prática de esporte. O nosso sistema imune também envelhece e passa a produzir menos células exterminadoras. Elas defendem o corpo contra fungos, vírus, bactérias, células infectadas e até contra o câncer. Quanto menos células exterminadoras, maior o risco de adoecer. O sistema imune de idosos também produz com frequência anticorpos problemáticos. Eles fazem com que as células exterminadoras ataquem o próprio corpo. Reumatismo, por exemplo, pode ser uma consequência. Essa é a verdade. E o cérebro também tem uma maneira própria de envelhecer. Aqui, raramente as células se dividem, então quase não há problemas de divisão celular. Mas a bioquímica, a concentração de mensageiros químicos, muda. Ou seja, o cérebro não processa mais os estímulos direito. Ele vai ficando mais lento. O mais velho pensa de forma complexa com mais facilidade do que o jovem por causa da experiência. E isso é bem melhor do que uma pele lisinha. Bom, a largada para o envelhecimento é dada desde o momento em que nascemos. Mas alguns estudos evidenciam que a partir dos 30 anos esse processo começa a se acentuar. Não podemos esquecer que este é um fenômeno totalmente natural. A grande pergunta que devemos nos fazer não é quando, mas sim como iremos envelhecer. Você costuma pensar sobre o envelhecimento? Sobre o seu e das pessoas ao seu redor? E sobre o envelhecimento populacional, você já pensou? Se lembrarmos de um passado próximo, que imagem temos de nossos avós? Senhores e senhoras com seus cabelos brancos, as avós com aquele tradicional coque, vestidinhos com detalhes em renda e passamanaria, sentadas em cadeiras de balanço, parecendo esperar apenas o dia da partida. Hoje em dia, a imagem é outra. Nós vemos vovôs e vovós ativos, com roupas modernas, cabelinho curto, pintados, ou seguindo a tendência atual dos cabelos platinados. Porque hoje em dia, passados os 60 anos não é mais o fim do mundo, não é o fim da vida, não é o esperar a vida acabar. E isso tem a ver com o aumento da expectativa de vida em geral, não só no Brasil. Em menos de um século, ganhamos uns 20 anos a mais de vida em média. Mas apesar de parecer um direito adquirido, isso dá a todos nós mais possibilidades, mas com certeza mais responsabilidades também. Principalmente para aqueles profissionais que atuam nas áreas relacionadas à saúde, tanto física como mentais. Há décadas atrás, os idosos habitualmente concentravam-se em lugares bem específicos, dentro de casa ou nas calçadas,
na igreja ou em clínicas médicas e hospitais. E hoje? Atualmente? Vou te fazer um convite simples. Olhe ao seu redor. Basta uma ida ao supermercado em um dia qualquer pela manhã. Vemos vários idosos realizando as suas compras. Na academia de ginástica também, já são um grupo considerável. Você já reparou? No trânsito, é até fácil identificar aquele condutor com mais idade, não é verdade? Nós estamos envelhecendo. Desde o nascimento, é verdade, mas estamos falando também da realidade demográfica do Brasil. O nosso país, por tanto tempo, foi considerado um país jovem. Ele está envelhecendo a olhos vistos. Os números divulgados pelo IBGE em 2011 contabilizavam 23,5 milhões de idosos. As projeções para 2030 mostram que o número de idosos será maior do que o número de crianças com idade até 14 anos. Nós já falamos desses números em nosso programa anterior. E para 2055? Bom, a expectativa é que a população idosa supere o número de crianças e jovens com até 29 anos de idade. Nós estamos envelhecendo. As sociedades estão envelhecendo. Hoje estamos tratando desse envelhecimento do ponto de vista biológico, com algumas informações mais técnicas. Em nossos próximos programas, vamos seguir tratando do envelhecimento sobre outras óticas. E vamos concluir esse ciclo sobre envelhecimento falando de como podemos envelhecer de forma ativa e saudável. Por isso, nos acompanhe todas as semanas através da sua rádio web Mi Esperança. Vamos ouvir o música? Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua, cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua, cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade, lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua, cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua, cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade.
Vejam que turma legal, vejam que alto astral. Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, vejam que alto astral. Viva a terceira idade. Lá, 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 Viva a terceira idade! Vamos celebrar! Bom, em 16 de agosto de 2020, o Portal do Envelhecimento publicou um texto intitulado como Por que nossos corpos envelhecem? Nesse texto, eles narram a seguinte história. Em 1997, uma francesa chamada Jeanne Calment faleceu ao completar 122 anos e 164 dias, tornando-se a pessoa com a história de vida mais longa. Atingiu uma idade tão impressionante que o milionário ofereceu $1 milhão a quem quebrasse esse recorde. Mas viver até tal idade ou além dela é uma proeza que poucos, ou talvez nenhum outro ser humano tenha a chance de realizar. O corpo humano não foi feito para atingir idades muito avançadas. Nosso limite é de cerca de 90 anos. O que realmente significa envelhecer e como isso se opõe aos esforços do corpo para manter-se vivo? Intuitivamente nós sabemos o que é envelhecer. Para alguns significa crescer, enquanto para outros ficar de idoso. Contudo, uma definição estritamente científica de envelhecer é um desafio. Envelhecer está envolto em uma série de processos intrínsecos e interações com o ambiente, como a luz solar, as toxinas do ar e na água, a nossa dieta. Tudo causa mudanças na estrutura e na função das moléculas e das células do organismo. E essas mudanças é que promovem um declínio e depois a falência de todo o organismo. Recentemente, os cientistas identificaram 9 características fisiológicas que vão desde mudanças genéticas a alterações na capacidade de regeneração das células que desempenham um papel importante. Então, são vários fatores, são várias reações, são várias interações que acontecem no nosso corpo que vão causando aí o nosso envelhecimento. Há muita coisa que ainda não sabemos a respeito do envelhecimento. Afinal, uma vida mais longa decorre de dietas, exercícios, remédios ou algo assim? As tecnologias do futuro, como os nanorobôs que reparam células ou a terapia genética, irão prolongar artificialmente o quanto vivemos? Queremos mesmo ter uma vida mais longa? Vamos ouvir 2 depoimentos sobre o que é envelhecer. Uma do meu amigo Roberto, que comemorou 70 anos, e outro da professora Eunice. Bom dia, meu nome é Roberto, eu tenho 70 anos. O envelhecer para mim é uma arte. É a arte de manter sonhos, manter esperanças, apesar da idade, e sabedores de que o corpo já não consegue responder a todas as ações desejadas pela mente. Abração. Então, não considero envelhecer. O passar dos anos não é sinônimo de envelhecimento, é sinônimo de amadurecimento. É o tempo de você fazer as coisas que você quer fazer. Você não tem que agradar os outros. Você tem que fazer aquilo que te faça se sentir bem. Eu, por exemplo, tirei carta de moto aos 50 anos. Parei de pintar e idealizar o cabelo por opção minha, por me sentir bem. Isso para mim é questão de experiência. Eu estou ficando melhor com o passar dos anos. Isso é que eu acredito. Depoimentos que trazem vida, depoimentos
que falam de sonhos apesar da idade, depoimentos que trazem expectativa e esperança são sempre um acalento para o nosso coração, principalmente para os mais jovens que às vezes têm tanto medo de envelhecer. Mas, independente da idade, nós sempre temos coisas a conquistar, nós temos projetos a realizar, sonhos a sonhar e, claro, correr atrás da realização. Bom, para fechar este momento de depoimentos tão animadores, vamos ouvir um louvor, Nada Temerei, porque sim, o corpo vai envelhecer. Sim, talvez algumas dificuldades teremos que enfrentar, mas nós temos a quem Você recorrer. quer fazer uma pós-graduação nas áreas da saúde mental e da educação? Entre em contato hoje mesmo conosco pelo Zap 028 35 29 2005. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no... Declara essa verdade. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, levante as suas mãos nesse lugar e creia que é a favor de Deus pra você. E sempre cuidou de mim. Faça explodir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em todo temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Circunstâncias não alteram as
Levante a sua voz. O seu amor brilhará e sempre onde está o som dos adoradores de mim? Erga sua voz e cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sabemos que não estamos sozinhos e que temos alguém que olhe por nós, alguém tão poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que podemos chamar de Pai. Por isso, nada temerei. Nós vamos ouvir agora um áudio que foi extraído de um vídeo intitulado Precisamos Mesmo Envelhecer e Morrer? Do Minuto da Terra. Neste vídeo, ele faz uma comparação, uma analogia com o rato topeira pelado. Gente, pensa num bichinho esquisito, mas ele tem menos probabilidade de morrer na velhice do que quando é mais novo. Você já tinha ouvido falar do rato topeira pelado? Eu não. Para nós Mas humanos, vamos envelhecer falar. parece algo inevitável. Provavelmente porque nenhum ser humano nunca não envelheceu. Mas ficar velho não é uma regra universal como nós pensamos. Veja o rato toupeira pelado. Diferente dos seus irmãos não tão sem vergonha, eles não aparentam envelhecer após atingir a idade adulta. Os anos passam, mas o rato não fica mais fraco, mais suscetível a doenças ou enrugado. Pelo menos não mais enrugado. E eles continuam a reproduzir como nunca. Surpreendentemente, eles não são mais propensos a morrer na velhice do que quando eram jovens. É como se eles tivessem encontrado a fonte da juventude, embora talvez não a fonte da beleza. E o rato topeira pelado não está sozinho nessa de não envelhecer. O peixe bodião, lagostas e até mesmo uma espécie de pinheiro também parecem ficar jovens para sempre, ou pelo menos para sempre na meia-idade. Não temos certeza como essas espécies fazem isso exatamente, mas o seu segredo anti-envelhecimento pode ter a ver com sua capacidade de reconstruir as extremidades dos seus cromossomos. Essas extremidades, chamadas de telômeros, são a linha de defesa contra o envelhecimento em várias espécies. Isso acontece porque as células precisam se dividir para substituir as células velhas e disfuncionais, mas cada vez que elas se replicam, elas perdem um pouco de DNA na ponta de cada cromossomo. Normalmente isso não é tão relevante, já que esses pedaços não codificam informações importantes. Mas após tantas repetições, os telômeros ficam tão curtos que as células não podem se dar ao luxo de perder mais DNA, então param de se replicar. Espécies que desafiam o envelhecimento, como o rato topeira pelado, no entanto, bombeiam altos níveis de uma enzima de reconstrução de telômeros que permite que eles continuem substituindo essas células velhas e disfuncionais. Algumas células humanas produzem essa enzima, mas a maioria não. E mesmo se pudéssemos dar um jeito de fazer o resto delas produzir, teríamos outro problema. Mais replicações significam mais chances de mutações que poderiam transformar a célula em cancerosa. O rato topeira pelado não se importa com isso porque parecem ser imunes ao câncer, mas nós, seres humanos, certamente não somos. No entanto, por mais incrível que o rato topeira pelado pode ser, eles conseguem apenas pausar o envelhecimento. Mas existe uma pequena água-viva que consegue envelhecer ao contrário. Assim como as borboletas, a água-viva Benjamin Button realiza uma metamorfose por estágios ao longo da sua vida. Mas, diferente das borboletas, se a água-viva se machuca ou se a vida não está muito fácil, elas podem reverter essa metamorfose, voltando no estágio de vida, quando era um pólipo, até as condições melhorarem. Elas são como uma fênix da vida real. Mas se nós humanos conseguíssemos reproduzir esse truque da água-viva, talvez não teríamos o tipo de juventude eterna que estamos esperando. Para começar, derreter em uma bolha sem forma definida onde as células seriam reorganizadas e reprogramadas com novas funções não seria apenas uma bagunça. Iria provavelmente transformar células cerebrais em células da pele ou músculo e vice-versa, apagando nossa memória e sabe lá o que mais. Mas não importa o que aconteça, a juventude eterna não nos torna invencíveis. Na realidade, quanto mais tempo uma criatura vive, mais tempo ela tem para ser atacada, esmagada ou morrer de fome. Então, eventualmente, cada topeira pelada, pinheiro ou água-viva irá encontrar seu fim. Porque para tudo existe remédio, menos a morte. Agora, de uma forma bem sucinta e objetiva, algumas das alterações fisiológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento. Não para nos alarmarmos, mas para conhecermos o que acontece em nosso corpo e saber que as limitações vão ocorrer, pois essa máquina chamada corpo experimenta uma série de alterações fisiológicas. Importante ter uma visão ampliada, entendendo que nosso corpo, cada órgão, o sistema, não envelhece isoladamente e tem consequências que impactam na nossa qualidade de vida.
Não sou especialista da área médica. Li, pesquisei e ouvi muitas coisas e achei melhor trazer as informações assim, de forma mais casual. Você já percebeu como a pele dos idosos é diferente? Parece frágil, fina como um papel. Dá a impressão que vai rasgar ao menor contato. Isso ocorre porque durante o processo de envelhecimento, nosso corpo experimenta uma redução da água corpórea. Como consequência, ocorre redução na elasticidade da pele, redução da capacidade de renovação celular, que acarreta essa fragilidade da pele, prejuízo nos processos de cicatrização e o tato. Ainda pela diminuição da quantidade de água no corpo, vemos o encolhimento dos órgãos, com exceção do coração, pulmão e da próstata. Tem uma diminuição da altura e peso. O idoso experimenta ainda um aumento da gordura corporal, diminuição da massa muscular magra, redução do gasto diário de energia. Com relação à audição, cerca de 1/3 das pessoas idosas apresentam diminuição da capacidade de ouvir bem, dificuldade de ouvir frequências mais elevadas, sons mais agudos, vozes de criança, vozes femininas. Você conhece idosos que perderam o interesse pela comida? Isso ocorre porque mantemos a quantidade de papilas gustativas, mas sofremos alterações e mudanças degenerativas das células, o que acarreta prejuízo no paladar, diminuição da capacidade de sentir o gosto salgado, gerando um desinteresse pela comida. Os alimentos nos seduzem também pelo cheiro, mas sofremos redução da capacidade de perceber determinados odores e ainda prejuízos no sistema de filtragem das fossas nasais. Essas alterações sensoriais contribuem para o prejuízo dos aspectos relacionados à alimentação e nutrição, gerando também o desinteresse pela comida. E o que dizer dos nossos olhos? Mais de 90% das pessoas idosas precisam fazer uso de lentes corretivas. Várias alterações relacionadas à retina, pupila, músculos extraoculares. Esse quadro gera um declínio causando a redução da acuidade visual, gerando grande impacto na vida do idoso, que às vezes já não consegue assistir uma televisão, fazer uma leitura. De forma bem objetiva, vamos abordar as alterações do sistema cardiovascular. Por uma série de alterações na composição da musculatura cardíaca, vamos ver progressivamente a substituição do tecido muscular cardíaco, que será substituído por tecido conectivo e por gordura, o que acarreta uma série de desdobramentos indesejáveis, como a normalidade de condução, da condução do impulso, trazendo problemas como a arritmia. Ainda pode ocorrer alterações relacionadas aos vasos, espaçamento da parede dos vasos, enrijecimento dos vasos, que pode gerar aumento da pressão sanguínea, entre outras consequências. E o sistema respiratório? Vamos encontrar a diminuição da força da musculatura respiratória, acompanhada da perda da elasticidade pulmonar, colapso de vias aéreas menores. Com relação ao sistema renal, dos 25 aos 85 anos, 40% dos nossos néfrons ficam escleróticos. O restante sofre hipertrofia, declínio na taxa de filtração glomerular de 45% daqueles com idade superior a 80 anos. Alterações no trato urinário inferior afetam o tamanho da próstata, no caso dos homens, o que afeta o enchimento da bexiga. De forma genérica, 10 a 15% dos idosos têm algum grau de incontinência urinária. No sistema gastrointestinal não é diferente. As alterações sofridas nas mucosas, redução das vilosidades, reduz a absorção, incluindo aí o cálcio, o que acaba afetando o nosso aparelho ósteo-mioarticular. Idoso tem mais facilidade a sofrer quedas, mas vamos falar disso em uma outra oportunidade. Vamos ao centro, tratar de nosso sistema nervoso central. Temos um pico de função intelectual entre os 20 e os 30 anos. A partir daí nós temos um platô, até por volta dos 80, quando, via de regra, experimentamos uma queda, um declínio importante nessa função intelectual. Alteração do ciclo de vigília-sono, declínio do controle postural, declínio da sensação tátil e vibratório, que acaba influenciando no nosso equilíbrio. O sabor, o cheiro, o apetite e a sede são afetados,
tanto lá por conta das transformações sofridas no olfato e no paladar, quanto também pelas sensações. Bom, ouvir tantas vezes a palavra declínio pode ser assustador, mas calma, o corpo é uma máquina e o desgaste é natural. Nosso sistema imune sofre uma baixa, para não falar de novo a palavra declínio, o que acarreta o aumento da suscetibilidade a infecções. O lado bom, os idosos são sempre público-alvo em campanhas de vacinação. Para finalizar, vamos falar do nosso sistema osteomioarticular. Bom, nesse acontece tanta coisa que vamos tentar sintetizar no mínimo possível de informações. Com relação à nossa massa óssea, temos um pico entre os 30 e os 40 anos. A partir dessa fase, progressivamente vamos experimentando uma perda. Lembra da dificuldade de absorção do cálcio? Pois é, influencia aqui também. Mulheres perdem massa óssea um pouco mais rápido que os homens, um pouco mais de 3 vezes mais rápido. Eu tenho muita coisa que quero conversar com Deus no nosso encontro. Redução de massa, redução da força muscular, perda de água nos tendões e ligamentos, perda de resistência elástica nas cartilagens articulares. Por isso ficamos mais duros, mais rígidos. Bom, chega de assustar vocês. Nosso corpo envelhece, e envelhece como um todo. Mas podemos sim envelhecer com qualidade de vida. E vamos ver isso e muito mais no decorrer de nossos próximos chegar momentos. até os 90 anos. Acho que, assim como eu, todo mundo. O problema é que no Brasil hoje, se você chegar até os 90 anos, você tem pelo menos 50% de chance de ter Alzheimer. E, portanto, se você não for a pessoa com Alzheimer, você vai provavelmente cuidar de alguém com a doença. E então eu pergunto, o que é envelhecimento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é um privilégio. Um privilégio porque até o século XVIII, a estimativa de vida do ser humano era de 30 anos. Eu estou falando de 200, 300 anos atrás. E de lá para cá, nos acostumamos a viver cada vez mais. E achar que isso é algo processo simples, algo gratuito. Mas não é. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente vive, mais a gente entende a importância do nosso papel, da nossa rotina na construção do envelhecimento. Explicando o motivo disso, a primeira palavra, o primeiro conceito importante é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações físicas e químicas de um organismo. No nosso organismo, existem processos de desgaste e processos de reparo. Quanto mais equilibrado eu tenho esses processos, melhor eu vivo. E aí, para viver bem, ou muito, eu posso ou reduzir meu desgaste, ou aumentar o meu metabolismo de reparo. Existem várias assinaturas do reparo e do desgaste no corpo humano. E uma das mais interessantes, que eu vou aprofundar um pouco, e que inclusive foi motivo de um Nobel em Fisiologia e Medicina, é o telômero. Uma parte final do nosso DNA, do cromossomo, que não produz nada. Ele simplesmente estabiliza o DNA para que a gente possa fazer as leituras rotineiras que é feito para a produção de proteínas, por exemplo. Uma analogia simples para entender o que é o telômero é entender um cadarço. O cadarço não tem aquela ponta de plástico? Aquela ponta de plástico não é o cadarço, é um plástico. Mas sem ele, o cadarço se solta. É mais ou menos igual o telômero e o cromossomo. O problema é que a cada duplicação da minha célula, esse telômero encurta até o ponto, depois de várias duplicações, onde o telômero é tão pequenininho que o DNA instabiliza e ele acaba perdendo a capacidade funcional dele e a célula morre. Felizmente, no nosso corpo existe uma enzima chamada telomerase que mantém esse telômero grande ou menos curto a cada duplicação. E o mais fascinante é que essa enzima, a telomerase, que mantém um telômero grande, responde aos estímulos externos. E não é nenhuma coincidência que as mesmas coisas que otimizam e que fazem a telomerase melhor para que o telômero fique mais longo são as coisas que nós sabemos hoje que nos dão qualidade e quantidade de vida. Por exemplo, dieta. Comida. A gente sabe, por exemplo, em ratos, que a restrição alimentar de 30% das calorias diárias aumenta em 30% a estimativa de vida. Imagina uma pessoa que viveria 100 anos viver 130. O problema é que no ser humano essa proporção não é tão grande assim. Da mesma maneira, a atividade física. A atividade física é uma das melhores maneiras
de eu ativar minha telomerase e manter o meu DNA e minha célula e meu cérebro e meu corpo saudável. Além disso, temos o controle, por exemplo, do sono, o tratamento da depressão. Do outro lado, coisas que atrapalham a telomerase e, portanto, encurtam a vida da sua célula, dos seus órgãos e do seu corpo. Pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro, álcool e o sedentarismo. Um dos fenômenos mais interessantes recentemente de ativação da telomerase é a meditação, que se provou importante até no nível celular e nuclear da célula, para a gente ver a importância de prestar atenção na nossa atenção e também a qualidade das nossas relações sociais. Viver com bons amigos, não 2.000 amigos do Facebook, mas amigos reais que nós vivemos no dia a dia, pode literalmente influenciar nossa longevidade. Não é à toa que o isolamento social já está provado que aumenta o risco de doenças como Alzheimer e também aumentam a mortalidade. E o interessante, portanto, é que nesse momento você deve estar pensando, puxa, adoraria ter uma telomerase infinita, uma telomerase que nunca acabasse, para que eu pudesse viver para sempre. Saiba que isso existe. E o nome disso é câncer. O câncer, infelizmente, acontece não pelo problema da telomerase, mas é porque só algumas células do seu corpo ficam com ela ativa de forma indefinida. E aí, quando só um grupo de células está de um jeito e o outro não, você cria um desequilíbrio no sistema e, infelizmente, leva ao adoecimento. As outras coisas que nós comentamos, como atividade física, meditação e alimentação, melhoram a telomerase do meu corpo como um todo, de um sistema como um todo. E isso sim é aquilo que nós entendemos hoje de saúde, ou o seu sinônimo, equilíbrio. Portanto, para que nós possamos envelhecer bem, nós precisamos entender que o envelhecimento não é um acidente, mas uma construção de uma rotina ativa. O Minha Esperança mantém convênio com a Faculdade Sucesso, ministrando cursos de graduação à distância na área assistência social e pedagogia. Você que quer ter uma graduação, entre em contato conosco pelo Zap 028 35 29 2005. Vamos guardar todas essas informações. Vamos somá-las a outras durante esse ciclo de programas sobre o envelhecimento, pois será com todas essas informações em mente que iremos começar a mudar hábitos e procurar manter tanto a nossa saúde física como a mental e emocional. É claro que tais atitudes podem e devem começar muito antes dos 60 anos de idade, mas nunca é tarde, sempre é tempo de se cuidar. A boa notícia é que 70% do processo de envelhecimento depende de nós e dos nossos comportamentos, incluindo aí o acompanhamento médico. Só 30% pode ser atribuído à genética. Obrigado a todos que estiveram conosco mais uma vez essa semana. Divulguem o programa, divulguem a nossa rádio web Minha Esperança. Deixo meu carinho a todos através da música tema do nosso programa. Eu vejo você. Receba meu abraço. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos nós. É oportunidade pra nascer o irmão. Nem sempre o choro quer dizer quebrantamento. Tem muito pranto que também é sofrimento.